Hoje a gente começa o programa com um tema muito importante. Amanhã, 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E eu trouxe aqui Lorena Reis, que é professora, mãe de 3 filhos e um deles é autista. Lorena se dispôs a conversar um pouquinho com a gente aqui no programa para falar das dificuldades e das delícias também de ser mãe de um menino super especial. Lorena, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Isabel, pelo convite. Lorena, eu queria que você falasse um pouquinho como é ser mãe de um menino autista. Você que já tem 2 filhos. É um desafio, mas como você disse, tem as suas vitórias também, porque cada conquista a gente vê que aquela criança, ela tem as capacidades dela e que ele pode se superar. Então a gente se sente feliz com as vitórias dele. Como que vocês perceberam? Você já tinha o Luca, aí veio o Miguel. Quando você e seu esposo chegaram a essa conclusão? Primeiro, inicialmente, foram a comparação mesmo do filho mais velho, o desenvolvimento do filho mais velho com o desenvolvimento dele. E aliado com o retorno que a escola dava pra gente. A escola foi muito importante nessa busca de um diagnóstico, porque é o primeiro local de socialização da criança, é a escola. O primeiro apontamento da escola foi quando o Miguel tinha 3 anos. E nós fechamos o ano passado com ele com 7 anos. Lorena, e assim, você como mãe, como esposa, né, como uma profissional, eu sei que não deve ser fácil. Por que eu digo isso? Porque é uma criança diferente, né? Então, como é que é abdicar um pouquinho do lado de ser mãe integral para cuidar do outro filho? Então, Isabel, eu hoje, como você falou, sou professora e eu dava aula integral. Eu tive que abdicar parte do meu turno. Hoje eu só dou aula em um turno por conta do tratamento do Miguel, porque ele faz terapia todos os dias e quem leva eles na terapia, quem acompanha eles sou eu. Então eu tive que abrir parte da minha vida profissional, até da parte financeira, para a gente estar atendendo ele também nessa necessidade que é fundamental, são as terapias. Lorena, eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre as políticas públicas. Veja bem por que eu estou te fazendo essa pergunta. Porque você já me disse que vocês têm plano de saúde, então todos os tratamentos são feitos pelo plano. Agora, você acredita, como que você vê a mãe que tem um filho com esse transtorno, mas que não tem um plano de saúde, né? Hoje a gente tem o SUS. Como que você vê isso? Você já teve a procura do SUS? Eu tentei conseguir um médico especialista, um neurologista, e a gente não conseguiu o atendimento. Eu tive que realmente estar pagando um profissional específico. Então, eu acho que é necessário ampliar muito esse processo de rede pública mesmo. Gente, olha, Lorena, obrigada pela sua participação. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está te ouvindo, para as mães, para as famílias que têm um filho com autismo. Olha, se eu puder falar assim, resumidamente, é que a gente sempre busque vencer as batalhas, porque a gente é capaz, a gente consegue, não é difícil, vai ter dia que a gente não quer ir na terapia, a gente não quer ver o mundo, mas quando a gente vê uma simples evolução, um convite de um aniversário que a criança recebe, que não recebia antes, esse é o ponto que faz a gente lutar mesmo pelos nossos filhos. É isso mesmo, é a inclusão, né? Inclusão, que é muito importante, porque a exclusão é uma forma de preconceito e é uma ignorância, né? E a gente, com conhecimento sobre o assunto, que aquilo dali não é uma birra, não é um mau comportamento, a gente passa a ter uma outra visão daquele ser. Lorena, obrigada, viu? Obrigada a você, Isabel. O ativismo do transtorno do espectro autista no Brasil
começou no final dos anos 70 e início dos anos 80. E aí, de certa forma, isso foi tomando uma proporção e foram surgindo as pessoas que defendem a causa. E agora eu vou conversar com uma delas, que é a doutora Paula Pasolini, ativista do TEA, que é o transtorno do espectro autista. Doutora, obrigada pela sua participação no programa Elas na TV. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar sobre autismo. E eu queria já começar perguntando como que começou esse seu interesse, né, por ser ativista da causa? Bom, Deus me deu a oportunidade através do meu trabalho. Eu sou promotora de justiça criminal e numa das visitas que eu fiz com os estagiários no presídio de Viana, eu tive o primeiro contato com as famílias autistas dentro da ecoterapia. A partir daquele momento, então, eu decidi, mesmo não tendo filho ou filha autista, a lutar por essas crianças e ser ponte de transformação para elas. Me conta uma coisa, doutora, como é a situação da inclusão? A inclusão dessas crianças autistas na sociedade, isso não é uma coisa fácil de se fazer. Eu acho que a gente precisa trabalhar com um tripé. A inclusão ela só é possível diante do tripé família, Estado, sociedade. E a família, primeiro, ela precisa aceitar a questão do autismo do filho e não esconder aquela criança. O Estado tem a obrigação de garantir àquela criança todos os direitos e garantias que estão lá previstos na Constituição e na lei federal. E a nossa sociedade, que é trazer informação para que possa haver o verdadeiro respeito no trato com essas crianças nos locais públicos e privados. Doutora Paula, e me conta uma coisa, existe uma maneira de eu identificar uma criança autista? Sim, ele mostra alguns sinais. Eles têm problemas de socialização, alguns têm repetição de palavras, gestos, outros andam na ponta dos pés. Nós temos também a dificuldade de socialização na escola, na família. Às vezes a família conversa com a criança, ela não responde, como se estivesse ignorando, como se não estivesse ouvindo. Então são alguns sinais importantes para que a família, a partir daquele olhar, da convivência diária, busque uma ajuda médica. Doutora Paula, outra pergunta que eu acho que vale a pena a gente fazer é a criança. A mãe tem como mostrar para a sociedade, identificá-la através de algum objeto, de alguma blusa, mostrar que a criança é autista? Sim, nós temos então o cordão. Esse cordão, ele tem o símbolo do autismo, que é o quebra-cabeça, e nós temos também o símbolo do girassol. Ele serve para qualquer deficiência não visível. Então, está incluído aqui crianças autistas e de outros espectros. Nós temos aqui para você um presente. Ai, que legal! Da nossa caminhada do dia 2 de abril, que é o dia da conscientização mundial do autismo. E aí eu trouxe para você. Obrigada, vamos abri-la. Gente, olha que lindo. Ó, a caminhada é amanhã. Então eu convido você que está em casa a vir participar. Eu já vou com a minha camisa. Respeito, isso muda o mundo. E muda mesmo, né? Muda. Eu acho que respeito e empatia faz toda a diferença. Obrigada, doutora, mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e espero todos vocês no dia 2 de abril na Orla de Camburi. E agora a gente vai conversar com uma profissional que é psicóloga, terapeuta integrativa e também mãe de um autista. E, Kênia, é um prazer receber você aqui mais uma vez no programa Elas na TV. Obrigada. É um prazer meu também estar aqui falando da causa autista, né? Que é uma coisa que me toca dia a dia, né? Pois é, e eu fiz questão de te trazer justamente por isso, porque você, além de mãe, é profissional da área. Me conta uma coisa, como que você vê essa situação no seu dia a dia? Porque a sua clínica é especializada em crianças autistas. E além disso, como eu disse, você é mãe de um autista. Então, a questão da inclusão é algo que realmente precisa de mais avanço. A gente precisa de políticas públicas mais efetivas para a inclusão. Porque é muita pressão, gente. Tem que lidar com a dificuldade, com essa situação toda e ainda uma sociedade que não entende, que julga, que
tem preconceito. Eu acho que nenhuma forma de preconceito deve existir mais. Os pais de crianças típicas têm que chegar e falar, porque o filho aprende o que o pai ensina. É tão bom quando o pai chega e fala assim: eu tô feliz de ver a alegria dele. Então é isso, por mais pessoas assim. É isso aí, por mais pessoas assim. E a gente fecha aqui a nossa matéria, lembrando que amanhã é o dia da conscientização mundial do autismo. Então, olhe para o diferente com um olhar de amor, com um olhar de aceitação.